eu vou me concentrar, convido vocês para a gente fazer aqui uma grande imersão aqui, né, no que a gente chama das expressividades marcárias, ou seja, como a marca se apresenta na realidade, né? Então, que de alguma maneira a gente viu o contexto, a gente viu as definições. Agora, de fato, como é que a marca ela surge no dia das pessoas, né? Ou seja, como é que ela de fato se manifesta. Então eu dividi aqui em 3 blocos novamente. No primeiro a gente vai falar sobre identidade e linguagem, né, 2 conceitos que são importantíssimos, ou seja, como transmitir a identidade de uma marca através de uma determinada linguagem. Depois eu quero falar um pouquinho sobre semiótica da marca, né, os signos da marca. E por último, vamos detalhar um pouco das expressividades marcárias, né, ou seja, quais são as principais e quais são as potencialidades de cada uma delas. Vamos começar então pela identidade e linguagem. Eu acho que para começar é muito importante a gente perceber que essa ideia da identidade da marca, ou seja, qual é de fato, né, o conjunto de associações de uma marca, vai sendo construído ao longo do tempo. E na definição aqui do Cap Ferret, a identidade da marca é uma área de possibilidades de mercado, ou seja, um território composto por diversas associações que vão sendo construídas ao longo do tempo. Ou seja, num momento zero, né, quando aquela marca nova é lançada no mercado, ela começa com uma palavra que não tem sentido, né? Ou seja, nenhum sentido compartilhado, é um desejo, um projeto de uma marca. E ano após ano, esforço após esforço, aquela palavra vai adquirindo uma série de significados, justamente em função da jornada, né, da sequência de experiências que vão sendo construídas. Eu trouxe aqui nesse slide seguinte 3 termos que muitas vezes são utilizados como sinônimos e que eu acho muito importante a gente perceber quais são as diferenças entre eles, embora eles sejam muito próximos. Então, o primeiro é o que a gente começou a falar, que é identidade da marca. Então, a identidade da marca, grosso modo, é como a empresa, né, o gestor da marca, aquela pessoa que criou a marca, controla a marca, quer que a marca seja percebida, ou seja, é o projeto da marca, o plano da marca. Né? Ou seja, eu, criador da marca, empresa, proprietária da marca, quero que a marca seja percebida de uma determinada maneira. A partir desse conjunto de associações, gente, associações são palavrinhas, né, que eu quero que de bate-pronto apareçam, né, quando as pessoas pensarem na minha marca, eu vou escolher uma parte dessas palavras para que elas sejam o posicionamento da marca, ou a posição da marca, que é justamente a parcela dessa identidade, ou seja, né, quais palavras de fato vão constituir o núcleo aí central, né, do que vai ser comunicado de uma forma mais ativa junto ao público-alvo, né? E junto com essa parcela de identidade, né, que é o posicionamento ele vai ser composto aí, né, pela promessa da marca e pela sustentação, né? Ou seja, porque eu devo acreditar, eu consumidor, na promessa daquela marca, né? Que é justamente o conjunto de benefícios, né, ou a proposta de valor que vai sustentar aquele posicionamento. E por último, à direita, a gente tem a consequência desse esforço da empresa em criar uma marca, a identidade de uma marca e posicioná-la no mercado, que é justamente a imagem da marca. A imagem da marca é o outro lado da moeda, né? Ou seja, como a marca de fato é percebida pelos públicos. Então, o grande objetivo do branding ou do gestor de marca é fazer com que a identidade da marca, que é o projeto da marca, seja o mais possível próximo do que de fato é a imagem da marca. Ou seja, aquilo que eu planejei significar para as pessoas seja de fato o que eu significo para elas, tá? Então, identidade e imagem não são exatamente a mesma coisa, mas sim 2 lados da mesma moeda. Um conceito é de emissão, né? Ou seja, de produção de sentido, que é o da identidade, e a imagem é um conceito de recepção, né? Ou seja, como as pessoas recebem aquela mensagem.
que é justamente o que eu trago aqui, né, nesse próximo slide. Ou seja, a concepção da marca versus a síntese que é feita pelos públicos. Então, nesse sentido, a imagem é sempre um resultado, uma consequência, né, dos esforços que a marca desenvolveu ao longo do tempo, tá? Então, a identidade precede a imagem. Eu primeiro penso em qual vai ser a identidade de uma marca para depois da execução, né, de acordo com tudo que eu faço em nome da marca, ter uma determinada imagem, tá? Então, pensando em identidade, né, é muito importante a gente pensar que identidade tem a ver com aquilo que é idêntico e distingue uma pessoa, uma coisa das outras. Por isso que o exemplo que eu coloquei aqui, né, é sempre o da carteira de identidade, que a nossa carteira de identidade passa ano, né, desde o nascimento, desde a primeira, a segunda que você tira, a terceira, a carteira de identidade tem dados que são absolutamente imutáveis, né? Ou seja, de fato são os dados que distinguem a gente. Nome, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, a nossa assinatura, o polegar, né, impressão digital. Ou seja, a gente está falando justamente dessa ideia da permanência, da continuidade. Tá? Por isso que eu acho que vocês devem se lembrar que eu falei tanto que a dimensão evolutiva é tão difícil, né? Porque se a identidade é o que é permanente, contínuo, né? E que distingue a gente de uma forma que é atemporal, como é que a gente evolui na identidade, né? Sem deixar de manter essa distinção. Então isso é um grande desafio, né? Ou seja, saber evoluir mantendo justamente a identidade. Tá? Então, a identidade de marca especificamente, trouxe aqui uma definição só para facilitar, né? Acho que é sempre bom vocês terem uma definição. Identidade de marca é um conjunto exclusivo de associações. O que são associações? São palavras-chave, né? São ideias centrais que o estrategista, quem é o estrategista? A empresa, né? Ambiciona criar ou manter. Essas associações representam a promessa da marca para os clientes. Então, a gente tem novamente essa palavra promessa, né? Então, se a marca é justamente uma promessa e depois uma concretização, a identidade é a definição dessa promessa que a marca representa. E o objetivo de uma identidade, né, de marca bem construída é proporcionar sentido, né, ou seja, direcionar as pessoas sobre o que sua marca é ou não é, finalidade, para que ela serve, né, uma marca do quê, né, e significado. Né? Valores, associações, ideias, personalidade para essa marca, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que é interessante, da marca Google, que é uma marca aí, né, que está presente no dia a dia da gente. Acho muito difícil passar um dia, né, sem que a gente utilize o Google. E é uma marca que, lógico, é uma das grandes... Aí é uma Big Tech muito importante. Eu trouxe 2 filmes da marca para a gente pensar um pouco nessa evolução da identidade. Porque o Google, como a gente sabe, surge de uma maneira, né, oferecendo um buscador, né, e vai evoluindo e hoje, né, traz uma série de serviços que a gente usa constantemente, né, desde serviços de voz, drives, né, para a gente armazenar de tudo um pouco. Então, eu trouxe aqui 2 filmes do Google que tem uma diferença de 1 década, para a gente pegar e perceber que mesmo que o Google evoluindo, algumas das suas associações centrais se mantiveram, né? Ou seja, a tecnologia avança, né? Eu achei um bom exemplo porque justamente Google é uma marca de tecnologia, mas mesmo assim a gente tem aí, né, uma identidade que precisa ser mantida, tá? O primeiro filme que eu trouxe, e daí eu trouxe 2 filmes, o mais recente, que é o Loreta, eu queria passá-lo, né? É uma historinha que eu acho que pode ser interessante a gente acompanhar e depois comparar com um filme de 1 década antes. Hey Google, show me photos of me and Loretta. Remember? Loretta hated my mustache.
Remember, Loretta loved going to Alaska and scallops. Show me photos from our anniversary. Remember, she always snorted when she laughed. Play our favorite movie. Remember, I'm the luckiest man in the world. Come on, boy. Ok, esse filme, né? Então a gente tem nessa execução muito do que é a visão da Google, né? Ou seja, essa ideia da razão da existência dela, do propósito do Google, que é justamente essa ideia de armazenar, né? De ser a memória aí do mundo. Queria comparar esse filme que a gente acabou de ver com um filme que foi veiculado 10 anos antes, mas tem uma estrutura muito parecida, né? Ainda no começo das operações, para a gente poder comparar, né? Como de alguma maneira a tecnologia mudou, mas tem coisas que você consegue reconhecer que também esse filme anterior é do Google e que continuam muito parecidas até os dias de hoje. Hello. Bonjour. Très très mignon. Allô? Le commandant et toute son équipe espèrent que vous allez passer un agréable moment. Ok. Então a gente viu, né, nesses dois filmes como existem semelhanças, a estrutura dos filmes é absolutamente a mesma em termos de execução. E também os dois filmes contam histórias de casais, mas claramente momentos diferentes, usando serviços diferentes do Google. Mas o que é a marca, né? Qual é a finalidade dela, qual é o sentido, né? Qual é o que ela se propõe a ser na vida das pessoas é muito semelhante, né? Ou seja, claramente uma marca que, né, por meio dessas execuções, mostra qual é a função dela na vida das pessoas, né? Que é justamente dar suporte, no caso do primeiro filme, para um casal, né? Para uma pessoa especificamente que já, né, talvez não esteja conseguindo lembrar de todos os momentos que viveu, né? Um casal mais velho. E aqui, no segundo filme, né, que é um filme mais antigo, a gente tem o oposto, o início de uma relação, né? Ou seja, o jovem que vai estudar na França, não fala francês, não sabe o que está acontecendo, se apaixona, procura emprego, se muda, né, casa, pede em casamento, a menina casa e depois ainda está lá no Google tentando ver como monta o berço para o filho que está para chegar, né? Então a gente tem nos dois casos historinhas muito humanas, né? Uma história de início de relacionamento, no outro caso uma história já de um relacionamento que, enfim, vive de memórias, né? De uma parceira de vida que já se foi, mas que vai ser, né, a relação vai ser eternizada, né, vai ser eternamente lembrada em função justamente de todas as memórias que foram armazenadas, né? Então é muito interessante a gente perceber como essas duas execuções, mesmo em períodos muito distantes, com recursos tecnológicos absolutamente distintos, trazem a identidade de uma marca. Então, a gente pode talvez concluir, né, que de certa maneira, quando a gente está falando de branding, a gente está falando de contar uma história,
né? Então, de certa maneira, o branding consiste, né, simplesmente em contar uma história que seja relevante, uma história que traga sentido para aquela marca, né, um legado, de alguma maneira, que atrai as pessoas a partir, né, de uma promessa que possa solucionar, né, e trazer algum tipo de benefício, seja individual ou coletivo. Né? E não é à toa que marcas criam, recriam a todo tempo suas histórias, né? Vão procurar, inclusive, muitas possibilidades a partir do seu próprio legado, né? E Chanel, sem dúvida, é um grande exemplo, né? Ou seja, diante do talento aí, né? da sua personalidade, a Chanel criou um mito, ela mesma, né? E essa lenda é inesgotável, né? É um fio aí que nos leva até o universo Chanel, que é atemporal, ou seja, a história dela vai sendo contada e recontada por meio de cada produto, cada desfile, cada comunicação, filmes e livros, enfim, né? A quantidade de conteúdo que já foi criado em torno, né, desse mito, dessa história. Então, grandes marcas importantes, elas são associadas aí justamente a histórias. Né? Então, aqui eu trouxe a referência que eu tinha comentado, né, do luxo eterno, né? Qual foi a concepção Chanel da moda e da mulher, né, que é a dimensão ética e a sua maneira, né, única de organizar o universo sensível por uma silhueta particularmente reconhecível. Ela teve essa possibilidade, né, esse mérito de fazer justamente a junção entre pensar num tipo de mulher, né, ou seja, num jeito de ser mulher, no feminino, né, e conseguir executar, né, na dimensão estética, justamente essa mulher, né, ou seja, uma concepção de mulher que vai se organizar, né, no universo do sensível, no concreto, a partir de uma silhueta reconhecível. Coloquei aqui a imagem de um dos filmes, gosto muito desse, né, esse filme especificamente, dentre tantos que já contaram histórias da vida de Chanel, porque justamente eu acho que esse filme fala muito sobre isso, né, ou seja, esse filme ele é antes dela se tornar a grande estilista, né? Ou seja, o filme termina justamente quando ela vai fazer o seu primeiro grande desfile, né? Trazendo toda a história da vida, né? Os momentos que fizeram com que ela se tornasse quem ela era, né? Ou seja, de pensar a moda, pensar a mulher de uma determinada maneira, né? Então, quando a gente fala da questão identitária, tem muito a ver com isso, né? De você ter uma visão especificamente de mundo, de mulher, de natureza, de um determinado imaginário e conseguir concretizá-lo, né? Trouxe aqui duas imagens de um livrinho infantil sobre Chanel também, que eu acho divertido, né, da gente perceber que justamente, né, ser mulher, a moda era de uma maneira e ela, né, trouxe uma outra proposta, e é por isso que essa identidade é tão forte até os dias de hoje, né? Ou seja, tantos e tantos símbolos são facilmente reconhecíveis, né? Você não precisa escrever Chanel, né? Então, muitas vezes por um desenho, uma estampa, uma combinação de cores, né? Um monograma, você consegue saber exatamente, e esse mundo, né, de Chanel vai sendo cada vez mais renovado, né, a partir dos mesmos símbolos que trazem justamente a identidade dessa marca, né, como a gente vê aqui nessas duas fotos, tá? Inclusive resgatando coisas que são da própria história, né? Então a gente tem aqui nessa imagem à esquerda, né, uma estampa de 1939, e depois, quando a gente vai ver 70 anos depois, essa estampa é reinterpretada, claro, né, numa outra modelagem, com uma outra roupagem, mas de alguma maneira a gente está falando justamente da história, né, dessa marca, né, e dos símbolos sendo utilizados. E falando de Chanel, acho muito interessante, porque o que a gente está falando puxa, né, a marca pensa de uma maneira, transmite algo, e ela às vezes se torna tão interessante, tão fascinante, que estimula, inclusive, consumos que a gente nem imaginaria, né? Então, trouxe aqui essa
notícia que eu achei muito interessante, que diz que a nova mania na China é comprar sacolas de lojas de luxo falsificadas, né? Ou seja, a gente não está falando aqui de comprar a bolsa falsificada, a roupa falsificada. Não, aqui a gente está falando de comprar a sacola da loja, né? Ou seja, que é muito diferente de você comprar o produto falsificado, né? Ou seja, o que comprar uma sacola, né, pode trazer de benefício para o consumidor, né? Ou seja, ele vai utilizar essa sacola de uma determinada maneira, porque ele, né, se ele está comprando, se tem valor para ele, é porque tem algum benefício, né, que pode ser um benefício simbólico, né, pode ser um benefício emocional, dele se sentir mais seguro andando no meio de uma rua comercial, como se tivesse comprado nessa loja, ou algum tipo de benefício, inclusive funcional, né? Ser melhor atendido, por exemplo, ao entrar em uma terceira, né, uma outra loja e com essa sacola, por exemplo.